Bem-vindos a mais um podcast Altas Ideias do nosso Colégio Antares. Hoje nós contamos com presenças ilustres para esse debate maravilhoso sobre uma temática que é extremamente relevante não só para os nossos vestibulares, que virão agora em 2024 e demais anos também, mas principalmente para a gente entender como é que é a dinâmica geográfica do nosso Brasil. Então, diversidade geográfica é o nosso tema de hoje, diversidade da geografia do Brasil. E para trazer um grande brilhantismo ao nosso debate, temos a honra de termos conosco o professor pós-doutor em Geografia Física, professor Frederico de Holanda Bastos. Além de pós-doutorado em Geografia, também é doutor em Geografia pela UFC, além de ser mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pelo programa PRODEMA da UFC e também pesquisador do CNPq, além de ser professor efetivo adjunto da Universidade Estadual do Ceará. Tá bom para vocês? Apenas isso, né? Eu, professora Adriana, professora aqui da casa e também uma amante de todos os processos de conhecimentos geográficos, tenho o prazer também para compor essa mesa das minhas queridas alunas olímpicas, alunas de alto gabarito, Rafaela Mosca e Mariana Vasconcelos. Então, falar desse tema é uma urgência, né? Entender como é que são essas ações, tanto de formação do relevo, da importância da geomorfologia para essas análises dentro do Brasil e também ver como é que a gente está tendo uma interação antrópica, né? Que é o que é mais cobrado, não só nas questões, mas também no nosso entendimento de mundo. E esse ano de 2024, ele é bastante importante porque é o centenário do nosso, digamos, mentor e homenageado também desse podcast, o professor doutor Aziz Absaber. Ele nasceu em 24 de outubro de 1924, então ele teve N estudos sobre a questão geográfica do Brasil e, além disso, ele conseguiu propor na década de 60 um processo de regionalização através da formação de domínios, os chamados domínios morfoclimáticos. Então ele era um estudioso não só formado apenas em geografia, mas formado também em história, doutor pela USP em geografia. Então ele teve essa preocupação em se especializar em geomorfologia de uma maneira cada vez mais aprofundada. E isso trouxe inúmeras contribuições para a nossa ciência e para as ciências interdisciplinares. Como a gente vai debater um pouco aqui, a questão da própria compartimentação em 6 domínios, também um pouco sobre teoria dos refúgios e as características que ele conseguiu aprofundar ao fazer essa divisão geográfica do Brasil. Mas para começar, já que eu estou falando demais, queria que o professor Frederico Holanda falasse um pouco para a gente de qual é essa importância de se ter um aprofundamento nos estudos geomorfológicos aqui do Brasil. Bom, pessoal, boa tarde a todos, a todas aqui presentes. É uma satisfação poder participar desse podcast e satisfação grande poder prestar essa homenagem ao Absaber, que, sem sombra de dúvidas, foi o grande geomorfólogo brasileiro da história, um cara que trabalhou em todo o território nacional. Não é apenas um teórico, é um cara que realmente esteve em campo, ele percorreu todos os domínios morfoclimáticos brasileiros, um extenso trabalho de campo, e nós estamos falando aí de trabalho de campo na década de 60, 70, quando não se tinha infraestrutura rodoviária, aeroviária que o Brasil dispõe hoje. Então era realmente um trabalho muito desafiador que ele teve na época para conhecer bem os domínios aqui do Brasil, tá? Então, assim, o Brasil é um país de dimensões continentais, nós temos uma grande diversidade de paisagens, nós temos uma margem tectonicamente passiva, sem grandes eventos tectônicos há muito tempo, então os processos climáticos e paleoclimáticos foram sendo responsáveis pela formação das paisagens que nós conhecemos hoje, e pela dimensão do país é fundamental que a gente entenda quais são as razões pelas quais nós temos essa grande diversidade. É fundamental a gente entender também qual foi o contexto em que o Absaber propôs esse período, um período em que ele foi motivado para fazer essa proposta de classificação do relevo. Depois a gente pode tratar sobre isso também. Ah, que bacana.
E essa profundidade, essa disponibilidade que ele teve em estar viajando, fazendo esse trabalho, como você mesmo falou, professor, sem nenhum tipo de aparato tecnológico, foi meio que um trabalho de formiguinha, né? Tentando captar as principais informações e entender como esse Brasil latitudinalmente extenso e longitudinalmente também, com várias dinâmicas climatológicas diferenciadas, particulares, como isso poderia ajudar até mesmo nos processos de ocupação de assentamentos urbanos, até mesmo no processo de desenvolvimento econômico e aproveitamento, na verdade. Então, essas divisões, as características que ele utilizou, os critérios que foram utilizados para que ele fizesse esse tipo de divisão, o que ele trouxe assim, de novidade nesses processos? Bom, vamos lá. É importante a gente voltar um pouco no tempo aí, começo do século XX, a geomorfologia como ciência. Estou falando aqui de geomorfologia porque no ensino médio a gente fala de geografia, né, ciência da natureza de forma geral, mas a geografia, na universidade, a gente divide a geografia física em várias áreas. E uma área que é particularmente importante da geografia física é a geomorfologia, que estuda o relevo. E é uma ciência autônoma que se tornou uma ciência autônoma no final do século XIX, os trabalhos de um cara chamado William Morris Davis. Ele propôs uma proposta de evolução de relevos. Mas, enfim, no começo do século XX, começaram a criar linhas, correntes do pensamento geomorfológico, e a gente pode dividir em duas grandes correntes. Uma da geomorfologia estrutural, que analisa o relevo a partir das relações entre rocha, tectônica, etc., que veio depois, e uma da geomorfologia climática, que avalia o relevo a partir dos processos de alteração superficial das rochas por conta do clima. O Abbe-Saber, ele foi influenciado por um geomorfólogo francês chamado Jean Tricart. O Jean Tricart ele propôs um livro, da década de 50 mais ou menos, juntamente com outro francês chamado André de Caillot, que foi um livro de geomorfologia, Introdução à Geomorfologia Climática, algo do tipo, o título em francês. E esse livro ele traz exatamente uma proposta de classificação morfoclimática do mundo como um todo. Ou seja, quais são os domínios morfoclimáticos da Terra, de que forma que o clima passa a atuar elaborando os relevos em diferentes contextos continentais. E o Abbe-Saber ele foi amplamente influenciado por essa perspectiva da época. O Tricart ele esteve aqui no Brasil em 1956, num congresso que teve no Rio de Janeiro, Congresso Internacional de Geografia, não só o Tricart, mas outros grandes nomes da geomorfologia, e a partir daí eles passaram a fazer trabalho de campo, e o Tricart passou a ser influenciado por essa perspectiva metodológica no âmbito da geomorfologia, e passou a aplicar isso na interpretação dos relevos brasileiros, começando, logicamente, pelo recorte espacial da região sudeste, região nordeste, ele teve várias vezes aqui no semiárido brasileiro, e para outras áreas do Brasil. Então, qual o critério que usa? O critério morfoclimático ele associa a relação do clima, alteração superficial do relevo formando solos e a cobertura vegetal. Então você tem quais são os aspectos principais da elaboração, da proposição de uma classificação morfoclimática de qualquer recorte espacial. A relação entre o relevo, clima, solo e cobertura vegetal. Esses são os principais fatores, de forma geral, que a gente pode correlacionar nessa característica. Isso já vai ser, dentro da ciência geográfica, um grande avanço, né, de entender essa questão da interdependência, analisar como essas questões climatológicas modelam essa parte superficial. E eu queria perguntar para as meninas como vocês também conseguem observar, até mesmo no cotidiano, na parte até das questões olímpicas, como é que realmente a geomorfologia ela é interessante para esse entendimento do espaço brasileiro. Queria começar com a Mariana. Oi, gente, bom dia. Primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar nesse podcast, né? E foi uma oportunidade muito grande de poder falar com você, falar com o professor aqui. E acho que todo esse entendimento dos domínios morfoclimáticos, tipo, é porque hoje em dia é um conhecimento que tipo, a gente meio que tipo, já sabe, não é algo tipo, meu Deus, inovador, etc. É algo que tipo, já tá muito... A gente já perde muito tempo, no quinto ano a gente já começa a aprender sobre, enfim, esses climas, essas coisas do Brasil aqui. Mas, tipo, eu não sei, é muito bacana imaginar que, tipo, alguém, tipo, realmente separou tudo isso e, tipo, uma ajuda que isso deve ter feito para a geografia, para os estudos geográficos no geral no nosso país. Então, e tipo, isso nas nossas Olimpíadas caiu bastante. Demais. É impressionante como eu sempre falo isso, a geografia física, muitas vezes ela
é vista como aterrorizante por algumas questões técnicas, muitas vezes, mas quando a gente entende realmente esse processo de formação, o entendimento ele fica mais digestivo, vamos dizer assim. E saber essa interdependência, ela contribui desde, como você falou, da parte do fundamental até a questão do ensino médio, porque temos vestibulares que trabalham diretamente com isso, como a própria UES, a URCA, e uma grande parte do Enem também, não só na parte de geografia, mas das ciências da natureza. Então, o legal de entender isso tudo, né, é que a gente consegue ver que o Brasil, espaço nacional, por mais que seja um país específico, mas ele consegue convergir vários conhecimentos e ser abordado de uma maneira tão aprofundada nos vestibulares. E para você, Rafael, o que é que você consegue assim, entender dessa contribuição do Aziz Absaber nesse processo de, através desses critérios que o professor Dr. Frederico elencou, a importância para ampliar esses conhecimentos na ciência geográfica? Muito obrigada pelo convite e eu queria agradecer, assim, que é uma honra realmente estar aqui com vocês. E, assim, a minha impressão sobre essa divisão é que, assim, o Brasil, ele é um país muito diverso, tanto em clima quanto em flora e fauna. E, assim, se você for ver, né, tem 6, né, regiões morfoclimáticas, né, e, assim, eu acho que algumas são bem diferentes das outras, né, por isso que tem até as regiões, né, de transição. Sim, né? Ele publicou vários também trabalhos, né, professor, relacionados a isso, de fazer trabalhos comparativos, vários livros, artigos científicos. Isso é bem bacana, né? Porque a gente consegue entender a diferença também pelas similaridades. E é um processo de regionalização da categoria região, que é uma categoria geográfica bem importante, além da categoria paisagem. Eu acho que, assim, essas regiões, elas incorporaram muito na cultura de cada região, né? Porque, assim, eu sou daqui, né, eu vivo, né, todo dia aqui, tudo. E, assim, você vê na rua as árvores, tudo, né, é de um padrão. E, assim, eu viajo algumas vezes para Brasília porque eu tenho família lá. E, assim, lá a vegetação é totalmente diferente, assim, a meu ver, né? Totalmente. Porque as árvores, por exemplo, lá são mais retorcidas, né? Os galhos são mais finos. Aqui você já vê uma árvore, assim, mais grossa, menos retorcida. Assim, a meu ver, né? Mas eu não sou especialista. Sim, são características de adaptação, né? Adaptação até às próprias características, como o professor falou, de cada solo que existe dentro desses domínios e a característica da vegetação em relação a também aumento de umidade, falta de umidade, concentração de minerais, profundidade do solo. Enfim, cada local, cada área cada domínio tem as suas características e realmente dá para visualmente já perceber, né, Rafael? Porque realmente algumas regiões são mais parecidas entre si, mas tem outras que, assim, a diferença é realmente grande. E dá pra perceber isso, e isso reflete na cultura. Eu acho que, tipo assim, as regiões morfoclimáticas, elas, assim, interferem no Brasil em tudo, sabe? Sim, até a questão econômica, concentração populacional, o próprio deslocamento, como o professor falou, a questão de rodovias, ferrovias, aproveitamento energético também super importante quando a gente vai analisar a questão dos próprios recursos hídricos. Então, tudo isso aí está dentro das características também, dos critérios utilizados para que o Absaber pudesse ter essa proposição. Cada uma dessas regiões tem uma série de potencialidades e limitações, né? Então, assim, se você for analisar o termo do ponto de vista de uso histórico de ocupação do território brasileiro, certamente as características naturais desses ambientes foram levadas em consideração desde a colonização até o presente momento. Então, o semiárido sempre apresentou seus problemas, suas limitações, assim como o bioma amazônico, o bioma do cerrado, a zona da mata, etc. Então, E ele trouxe, né, professor, também várias contribuições, até mesmo de consultoria. Ganhou um prêmio Unesco, né, relativo à questão de contribuições desse olhar mais aprofundado de preservação ambiental, o que vai ao encontro também de nossos estudos de meio ambiente.
E até mesmo para vários governos ele prestou esse tipo de auxílio. Então ele também tinha essa preocupação, né, de entender a questão dos biomas, no caso dos domínios, contribuir com a teoria dos refúgios, que eu acho extremamente interessante, onde a gente trabalha essa questão da própria retração, né, a partir dos enclaves para poder preservar o processo de biodiversidade, para depois ter um processo de expansão, não é verdade? Então o Absaba ele foi assim, bastante completo. Nessa análise. Uma coisa que é importante a gente entender que a história do Absaba na geografia física brasileira, na geomorfologia, ela é muito extensa, né? Então ele começou os trabalhos da década de 40 e 50 e naquele momento a natureza, o foco principal da pesquisa era tentar compreender o comportamento em nível nacional de como é que esses domínios se comportavam. É a partir daí, década de 60 e 70, que essa questão ambiental global eclodiu, enfim, com os eventos que a ONU organizou, Conferência de Estocolmo, Rio de Janeiro, etc. E com isso veio uma preocupação ambientalista, que ele também se encaixou muito bem nisso. Ele é um grande ambientalista, um cara que criticava muitas formas de usurpação. Enfim, ele teve esse viés também aí ao longo da sua carreira, principalmente a partir da década de 80. Eu destacaria nesse recorte temporal, em que ele teve essa grande contribuição também, tá? Com relação à teoria dos refúgios, é importante, ele sempre destaca nos livros dele que com os trabalhos de campo com o Tricard, na década de 60, ele identificou lá na região de São Paulo alguns perfis de solo com cascalhos, linhas de rocha, chamadas de stone lines, que são linhas de rocha que indicam antigos paleopavimentos, tipos de ambientes mais secos. E foi a partir daí que ele começou a propor essa ideia dos refúgios, indicando que o Brasil já passou por períodos paleoclimáticos mais secos, com expansão de vegetação seca, como por exemplo a caatinga, e que ela ocupou um espaço muito maior do que o que ocupa hoje, e teve variações de períodos mais secos, períodos mais úmidos, né? E hoje isso é um fato inquestionável. Tem vários trabalhos publicados aí nessa história paleoclimática do Brasil e da América do Sul. Não, isso é muito interessante, porque realmente essas mudanças, inclusive ele vai colocar a própria questão dos brejos, né, dentro dessas pesquisas, e para a gente entender como essa questão ela é dinâmica, como o próprio Brasil, apesar de ter uma estabilidade, digamos assim, no processo, eu e meu sapato que sempre pranga, dos processos tectônicos, dentre outras coisas, de análise climatológica, ele já passou por esse momento de expandir e retrair, e isso está dentro realmente da questão da teoria dos refúgios. E só para dar uma contextualizada final na questão da trajetória, um pouco do Absaba, para a gente partir para essa divisão dos 6 domínios, que a gente está falando tanto, né? Vamos falar um pouquinho de cada um. Ele morre com 88 anos, em 2012, mas deixa um legado incrível, né? Na própria Universidade Estadual, nós temos vários estudos e a base também de vários trabalhos hoje publicados e ainda em pesquisa. A própria Olimpíada também a gente usa muito como base, né, meninas? As suas publicações, porque realmente é de grande relevância para a geografia em geral, tanto na parte humana, no sentido de preservação ambiental. Eu não gosto nem muito dessa divisão humana e física, mas realmente tem um direcionamento bem importante para a área geomorfológica. Mas vamos falar desses conjuntos de elementos analisados pelo Aziz Absaba. Vamos falar dos domínios. Bem, primeiramente, nosso convidado, eu queria que ele falasse um pouco para a gente dessas expressões regionais, já para a gente também entrar um pouco, como a própria Rafaela falou, você vai se deslocando pelo território brasileiro, você vai vendo essas mudanças paisagísticas. E essas mudanças, o que vão acarretar realmente de particularidades? O que é que a gente consegue encontrar de diferenças mais definidas, vamos dizer assim. E aí, a gente pode começar pelo, como você falou, a concentração no Sudeste, o domínio de mares de morros, né? Tá, vamos lá. Primeiro, só explicando o seguinte, como o Brasil é um país de dimensões continentais, numa margem passiva, né, sem tectônica ativa, sem ter grandes cadeias de montanhas por orogênese moderna, nós não temos isso, como por exemplo o Chile tem. Sim. Então o Brasil é um país de altitudes modestas, né, então um país preferencialmente baixo do ponto de vista de altitude, se você comparar com qualquer região tectonicamente ativa. Então as altitudes no Brasil são preferencialmente abaixo de 1.000 metros. Sim. Em alguns setores apenas nós temos altitudes acima disso. Apesar de ser um país grande
ele é preferencialmente tropical. Somente a linha do Trópico de Capricórnio passa em São Paulo. Então toda a região sul do Brasil já é zona temperada. Tá? Então assim, nessa perspectiva de classificação de domínios morfoclimáticos brasileiros, a primeira coisa que a gente tem que pensar são quais são os tipos de unidades vegetacionais, os biomas do Brasil, e quais são as variações climáticas que nós temos ao longo do território brasileiro. Então, se você pegar o mapa do Absab de proposição de divisão de domínios morfoclimáticos, ele é muito similar ao mapa dos biomas. Exatamente. Tá? Só que aí, essa vegetação, quando você vai estudar a geografia física, você entende que a vegetação ela é uma resposta natural a toda uma dinâmica de relações entre componentes geológicos, climáticos, solo, vegetação e relevo, que vai ter na resposta final do processo o componente biótico, os ecossistemas. Tá? Então, seguindo essa perspectiva, ele identificou 6 principais domínios, né, que coincidem com os biomas, no caso, domínio semiárido, aqui das Caatingas, domínio amazônico, domínio mares de morros, domínio do cerrado, domínio dos pampas, no extremo sul do Brasil, domínio das araucárias. Exato. E entre esses domínios nós temos as áreas de transição. Na parte central dos domínios, ele utilizava sempre um termo área core, que é uma área nuclear do domínio, que é a que representa melhor aquele domínio. Toda aquela característica, né? De todos os domínios brasileiros, o que é, digamos assim, mais diverso é sem dúvida o nosso. O semiárido brasileiro, ele é o domínio que tem a maior diversidade paisagística, porque dentro dele nós temos vários enclaves de outros domínios. Certo? Tem setores aqui de matas úmidas, setor de cerrado, dentro da própria área central do semiárido brasileiro. Você questionou a respeito do domínio de mares de morro. O domínio de mares de morros é uma região que se estende aqui do nordeste do Brasil, vai até a região sul, em contato com o Atlântico, né, onde nós temos cadeias de montanhas associadas a falhas geológicas importantes, que nós temos desde a abertura do Atlântico aí, há 100, 120, 140 milhões de anos, e setores muito elevados, né, que são regiões serranas, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, que são florestados, com muita alteração superficial de rocha, com solos muito profundos, e que são as áreas mais ocupadas densamente do país. Certo? O bioma, especificamente Mata Atlântica, é o bioma mais descaracterizado no cenário nacional, então tem menos de 10% da sua vegetação original. É verdade. E são várias as naturezas desse tipo de degradação. Eu destacaria a expansão urbana como uma principal. É verdade. Nessa área do domínio de mares de morros, além de encontrar todas as características, nós temos várias problemáticas com relação à proteção ambiental em virtude de contaminação, em virtude não contaminação exclusivamente da questão hídrica, mas também dos solos. E os solos que são altamente importantes por terem um temperismo químico muito elevado, uma profundidade. A gente vai encontrar o salmourão, a gente vai encontrar o massapê, que nos dão uma resposta biológica na questão da flora muito importante, né? E essa questão da Mata Atlântica, realmente da degradação, atualmente, no último dado que eu vi, estávamos com 7% da vegetação original. E isso é um extremo problema, né? Se nós formos analisar também a questão demográfica brasileira, como o professor falou, isso aumenta a fragilidade desse próprio bioma. E aí eu queria saber das meninas, como vocês também conseguem observar essa ação antrópica, essa ação humana predatória dentro desse domínio, que é também um dos domínios, além do domínio da Caatinga e do semiárido, um dos mais importantes também que nós temos, pela questão da sua estrutura pedológica, pela questão da sua umidade, a sua relação, produtividade também. Como vocês veem essa ação predatória do homem dentro dessa questão do domínio dos mares de morro? Pode falar, Mariana. Obrigada. Esse domínio dos mares de morros é o que, enfim, abrange a maior parte do litoral brasileiro. Então, foi o primeiro a ser invadido. Então, enfim, desde 1500 ele é desmatado, ele é explorado. E isso vem se refletindo até os dias de hoje, como você mesmo falou, que são 7% de todo o domínio ainda prevalece. E, além, enfim, isso é a parte do Brasil mais povoada. E acho que isso explica também porque esse índice tão baixo. E é um domínio muito, que tem diversidade, a gente encontra uma grande quantidade de espécies endêmicas, né? Também isso é bem importante, ter um processo de preservação, apesar de já ter sofrido uma invasão, vamos dizer assim, entre aspas, de espécies exóticas, o que também vem degradando o próprio bioma, né? Pode continuar. E essa degradação dele já afeta
nas nossas vidas, com certeza. Enfim, a maior parte da população brasileira, como eu falei, fica na parte litorânea do país, que é a parte onde os mares de morros mais, enfim, mais estão, mas é onde eles mais aparecem, assim. E não sei muito o que falar, mas... E essa degradação, interessante que também o professor Fred colocou, que essa decomposição, esse processo de intemperismo faz com que os solos também nessas áreas, além de conter uma umidade super importante, também tem degradação de tipos de rochas que vão trazer alto teor de minerais que conservam e que mantêm essa fertilidade, como o próprio granito, aguinais e etc. E você, Marina, que foi para Brasília, que não está dentro do domínio de mares de morros, mas Rio de Janeiro, São Paulo, alguma dessas suas andanças, você também já conseguiu ver essa ação antrópica sendo predatória dentro desses ambientes? Então, assim, em Brasília mesmo, você consegue ver que, tipo, Brasília, eu acho que, assim, é um projeto fenomenal, porque, assim, eles conseguiram preservar uma grande parte da flora que tinha lá, né? Então, assim, tem até um dado que eu acho que é 2003 a 2013, que cada habitante de Brasília tinha 3 árvores, uma coisa mais ou menos assim. Isso dentro do domínio de Cerrado, né? Já seria algo super, super bacana, com certeza. Muito bom. Então, assim, mesmo não tendo a urbanização ali, né, que eles construíram uma cidade do zero, né, uma área, assim, que realmente não era habitada, aí eles conseguiram ainda, tipo, preservar, né, a flora. Mas, assim, você realmente consegue ver que, assim, não é a mesma coisa, né? Porque, por exemplo, eles alteraram, né, algumas coisas lá da região, porque, por exemplo, Brasília, né, tem o Lago Paranoá. O Lago Paranoá, ele é um lago artificial, né? Ou seja, ele não é natural, né? Foi introduzido. Eu acho que deve ter alterado alguma coisa, né? Enfim. Sim, todo processo de modificação tem um impacto ambiental. O que ajuda nesse processo é ter uma análise transdisciplinar para saber quais serão as melhores medidas para atenuar e diminuir o máximo desses impactos. E falando também um pouco desses impactos, como eu também sei que é um dos grandes estudos do professor Frederico, eu queria que ele falasse um pouco agora para nós dessa classificação de caatinga dentro do semiárido, como é que a gente tem essa análise, essas características desse domínio morfoclimático. Bom, antes de falar de caatinga, só um detalhe importante quando você fala do domínio dos mares de morros. Um dos grandes problemas no Brasil, muito recorrentes, e que configuram as principais áreas de risco da região sudeste do Brasil, é exatamente por conta desse comportamento do relevo e do solo, que são aqueles grandes deslizamentos que todos os anos a gente presencia, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, seja no Paraná, enfim, algumas tragédias que são associadas ao comportamento tanto do relevo quanto dos solos. Bom, o semiárido brasileiro, ele é um semiárido muito particular, muito interessante no cenário global, primeiro porque ele é um semiárido tropical, ele é um semiárido de baixa latitude. Tá? Todas as regiões semiáridas da Terra, a maioria delas estão localizadas em zonas temperadas. Então já começa por aí. O nosso semiárido ele é um semiárido azonal, ele está fora da zona preferencial das áreas semiáridas da Terra. Por quê? Porque em áreas de baixa latitude, como o nosso caso, próximo do Equador, o que predomina são climas úmidos, como a Amazônia, como a floresta do Congo, as florestas do Sudeste Asiático, por exemplo, a região lá, setores da Oceania, são setores florestados tropicais. No nosso caso não é assim. Nós temos um clima semiárido onde era para ser úmido. Por quê? Por causa de um complexo conjunto de sistema de circulação atmosférica. E isso tem feito com que a nossa paisagem regional tenha evoluído sobre esse conjunto de contexto semiárido, que faz com que os solos sejam preferencialmente rasos. A vegetação ela tem que se adaptar a essa condição de secura durante a maior parte do ano, então são chuvas concentradas durante 3, 4 meses do ano e 8 meses seco. Então a vegetação ela tem que ser xérica, uma vegetação caducifolia. E no caso, o que se adaptou melhor a isso foi a caatinga. Então nosso bioma das caatingas, ele é, digamos, plural, porque ele é muito variável. Se eu for na caatinga do Ceará, é diferente da caatinga de Pernambuco, que é diferente da caatinga da Bahia. Então ele é muito diverso. Ele é muito variado nesse sentido, porque tem variações, né? Apesar de ser um ambiente semiárido, chuvas abaixo de 800 milímetros, mas tem setores ao longo desse domínio, ao longo dessa região, que são mais úmidos,
como por exemplo os brejos de altitude, como você mencionou anteriormente, que são florestados, que são com mata úmida. Aqui no Nordeste nós temos vários, serras, Baturité, Araripe, Borborema, que são setores florestados e que dão a esse conjunto de características aí um setor tão singular que é o semiárido brasileiro. E é como se fosse um mosaico, né? Por mais que tenha essa predominância desse tipo de solos, é um mosaico de várias estruturas, né? Dependendo da questão da própria altitude, apesar de ser de predomínio depressivo, né? Os processos dentro do semiárido, se eu não me engano, em depressões de 100 a mais ou menos 500 metros de altitude, não é isso? Isso, a topografia a paisagem marcante do semiárido são superfícies de aplanamento, que nós chamamos regionalmente de depressão sertaneja, que é um termo até proposto pelo Absab. Sim, super utilizado nos nossos estudos, né? E que na União Geomorfológica Nacional atual estão tentando torná-lo em desuso, porque o termo depressão ele dá uma conotação errada à nossa realidade. Porque depressão, na geomorfologia mundial, são áreas abaixo do nível do mar, que não é o caso aqui. A gente faz aquela adaptação absoluta, né? Então a gente tem muita dificuldade de traduzir o termo depressão sertaneja para o inglês, que é a língua, digamos, a língua mundial da ciência. Então por conta disso a gente está meio que mudando, chamando de superfície sertaneja. Mas enfim, então são superfícies de aplanamento baixas, geralmente 100 até 300, 400 metros, e são pontilhadas de relevos residuais isolados, em selbergs, que são aqueles relevos monólitos, por exemplo, de Quixadá, que são bem didáticos aqui no contexto do estado do Ceará, e também relevos maiores, como os maciços. Né? Sim. E também tem relevos sedimentares, como é o caso de chapadas, cuestas, que ocorrem ao longo do semiárido. Então, existe uma grande diversidade geológica também no nosso domínio. Com certeza. Se a gente for pensar em questão hidrográfica, nós temos uma boa quantidade de rios temporários, apesar de termos a bacia do São Francisco, que ajuda nesse processo de percorrimento ou capilarização dentro do semiárido, mas que não é inicialmente dentro do domínio do semiárido, que vai vir desde o Cerrado, que é onde a gente tem realmente uma estrutura subterrânea de recursos hídricos mais aparente. Outra coisa importante que, como você falou, professor, a gente consegue ver uma estratificação das florestas de uma maneira também bem complexa, com a questão arbustiva, arbórea, herbácea, e também as vegetações que conseguiram essas adaptações, que eu achei super importante o professor falar, como as xerófilas, né? Como, por exemplo, as cactáceas. Além disso, também outros tipos de vegetação, como a emblemática nas nossas Olimpíadas e vestibulares, que é o próprio juazeiro, né? Que consegue ter uma profundidade nas suas raízes para poder tentar buscar um recurso hídrico, ou até mesmo guardar. Temos algumas espécies que conseguem ter uma transformação em seiva de até 3 litros de água e conseguir passar por esse período de estiagem que o próprio professor falou. E vocês, meninas, já conseguiram visualizar esses aspectos particulares do nosso bioma Caatinga em algum momento, assim, além dos livros didáticos? Vocês já tiveram alguma experiência visual de observar essas características do semiárido, dos monólitos, dos enselbergs? Eu acho que, como a gente vive nesse ambiente semiárido, de certa forma rodeia a gente esse tipo de planta, esse tipo de flora, mas por minha parte eu nunca viajei muito, enfim, nessas áreas, então eu não sei dizer muito, tipo, eu vi uma xarófila aqui, mas, enfim, como eu disse, a gente tem esse tipo de plantas, esse tipo de xerófilas, como você falou, nossa redondeza, não é difícil você encontrar elas, e é incrível como elas, tipo, a planta reflete nosso clima, que chove pouco, que chove concentrado, e essas plantas se adaptam a isso. E, enfim, é muito legal. É super legal a parte da floração também, né? Como tem um período curto da questão da chuva, né? Já tem um processo reprodutivo, um processo de floração super rápido para poder depois ter esse fechamento, vamos dizer assim, para passar pelo período de estiagem e conseguir propagar as espécies, né? E você, Rafaela, também já teve esse contato de ter essa oportunidade de observar essas características do semiárido? Então, eu nunca viajei, assim, pro interior do nosso estado, mas, assim, eu vejo alguns exemplos, por exemplo, no caminho que você faz para ir para Quirais, por exemplo.
você passa ali por uma região que tem algumas dunas, né? E eu sempre vejo alguns cactos ali, né? Sendo assim, crescendo e tudo. Então você vê um chique-chique, né? Por ali. E assim, eu acho que é realmente um reflexo, né? Porque ele tá crescendo naquela área de duna, né? Que é areia, né? Então não tem muito. Já o próprio ambiente já dá um spoiler, digamos assim, junto com a vegetação, do que é que você encontra de características climatológicas. Isso é muito interessante. É por isso que a gente não pode analisar isoladamente. Tem que ter todo esse processo de interdependência, né, desses elementos. E é por isso que o Brasil também é tão maravilhoso. E já indo um pouco mais à frente, porque o nosso tempo urge, vamos falar um pouquinho do domínio amazônico, das áreas florestadas da Amazônia. Fala um pouco pra gente, professor Frederico, assim, das características super importantes que a gente pode elencar. O bioma amazônico é o mais extenso, né, o maior do Brasil. O próprio bioma, ele tem características de regiões de relevos baixos, terras baixas, aí, com rios que se estendem ao longo das matas, aquelas áreas de várzea com muita, que são os igarapés, né, que são conhecidos regionalmente, são aqueles setores de floresta que são sazonalmente inundadas, ambientes superúmidos, né, com um manto de alteração profundo de rochas e com muito processo de alteração formando crostas, que a gente chama de crostas lateríticas, né, que são alterações de óxido de ferro e alumínio, que são muito comuns nessa região do Brasil. Entre o bioma amazônico e o bioma das caatingas, nós temos uma transição muito interessante que ocorre no Maranhão, que é a Mata dos Cocais. Tá? E assim, o que tem de característica fundamental é que é a maior bacia hidrográfica do mundo, do Amazonas. A topografia ela é preferencialmente mais baixa, mas tem setores que são alguns interflúvios com regiões de colinas, alguns setores mais elevados na Amazônia, pela variação da geologia da região. Vegetação perenifolha, né, do ano inteiro, com florestas e rios perenes, né? São características muito marcantes dessa região e que, inclusive, o próprio contexto, o comportamento natural, ele acaba sendo um fator limitante até para a expansão rodoviária, por exemplo. Tem cidade, verdade. Você pega, por exemplo, Macapá, capital do estado do Amapá, o acesso que se dá ou vai de avião ou vai de barco, não tem estrada. Exatamente pelo tamanho e a dimensão dos canais fluviais que tem na região. E isso também já dá um impacto direto na própria economia, no próprio isolamento, vamos dizer assim, em algumas situações, os próprios desafios de integração desses locais, dessa região, com as demais regiões do Brasil. Então, são realmente características particulares que fazem com que a gente tenha essa necessidade de ter um pensamento mais aprofundado de como fazer, sem ter um impacto ambiental tão intenso, um processo de integração mais eficiente, até mesmo de abastecimento, né, de recursos. Aconteceu também problemas relacionados à questão energética no próprio Macapá, dentre outras questões até de abastecimentos básicos, como alimentos e etc. Então, tudo isso aí é bem característico dessa região. Outra coisa importante é que os próprios solos, mesmo a gente tendo aquela ideia de que eles são prioritariamente férteis, mas como essa estrutura que o professor falou da questão da formação laterítica, ele vai ser um solo que necessita N correções e também ter aquele processo, quando a gente vai analisar a questão da flora, a mata de igapó permanentemente alagada, a mata de várzea, que tem esse processo de alagamento sazonal, e a mata de terra firme, né, que vai ser aquela mais afastada, onde a gente já encontra também uma dependência menor, vamos dizer assim, do regime de cheias e de diminuição de volume dos rios. É uma região, talvez hoje seja o maior desafio brasileiro do ponto de vista de harmonizar a relação sociedade e natureza. Né? Que ali você ainda tem muitas comunidades indígenas preservadas na sua condição original. Tem questões de expansão agropecuária, uma pressão muito forte nesse sentido. Tem a questão de hidrelétricas sendo construídas, Sim. Tem o garimpo. Então tem uma série de conflitos ali que faz com que realmente seja muito desafiador trabalhar com planejamento ambiental para a Amazônia. E ainda temos também alguns planejamentos que não deram certo, como Belo Monte, por exemplo. A própria questão da grilagem, ocupações em áreas de imagem de rios, fragilidade de populações ribeirinhas. Realmente é um grande desafio no
na nossa organização atual brasileira. Outro domínio também super importante, domínio da nossa Caixa d'Água brasileira, domínio do Cerrado. Domínio do Cerrado, que a Rafaela falou bastante aqui sobre Brasília, sobre a importância. Também uma área onde a gente consegue ver uma estratificação da floresta de uma maneira bem complexa, Campo Limpo, Campo Sujo, Cerrado, Cerradão. E temos também alguns metamorfismos, algumas adaptações a um período climatológico, essa sazonalidade climatológica que é bem específica, né, do Cerrado. Professor Fred, pudesse falar um pouquinho para nós? O Cerrado brasileiro também é um bioma muito interessante, né? Fica nessa transição aí, Amazônia, na verdade, você pegar o semiárido brasileiro, ele fica entre três, né? Entre a Mata Atlântica, o Cerrado e a Amazônia. E o Cerrado fica entre a Amazônia e a Mata Atlântica, digamos assim, nessa caracterização mais regional. O comportamento topográfico ele é preferencialmente plano, né? São áreas onde tem um predomínio de estruturas sedimentares, com chapadas, setores tabuliformes, tem alguns setores tabuliformes que a gente chama são planos, né? A maior parte da região centro-oeste do Brasil, que ocupa Mato Grosso do Sul, uma parte aí do estado de Goiás muito significativa, alguns setores do estado do Maranhão, até parte do Piauí também, né? Tu pega o oeste da Bahia, pega uns setores também, Brasília, como já foi dito aqui, e que tem essa diversidade de paisagens, como você falou, você tem um ambiente típico do Cerrado, que são as veredas, são aqueles setores de várzea, de rio, que são sazonalmente inundáveis, com aquelas espécies de palmáceas, né, que são bem característicos, tem os setores mais elevados com estratos diferentes, com estratos herbáceos, estratos arbóreos, enfim, é um domínio também muito preocupante do ponto de vista ambiental por conta da expansão do agronegócio. E é esse ponto que eu queria explorar um pouquinho com as nossas alunas. A expansão do agronegócio. Como vocês veem isso de um ponto de vista mesmo do que a gente vê de atualidades, de abordagens das mais diversas em várias disciplinas? Como é que essa expansão do agronegócio está fragilizando essa nossa área do Cerrado brasileiro? Vou começar com a Rafaela. Então, assim, eu entendo que assim, o agronegócio ele tenha que expandir porque, assim, a população brasileira, ela tá expandindo, né? E a gente precisa realmente de mais comida, né? E o Brasil, inclusive, ele exporta muitos alimentos para outros países, né? Mas eu acho que, embora seja necessária em alguns casos a expansão agrícola, que seja feita de maneira responsável, né? Porque a gente também não pode fazer de uma maneira irresponsável. Tem que fazer das formas corretas, né? Respeitando as leis ambientais, né? Os biomas, né? E regimes morfoclimáticos, né? Porque é verdade. É necessário, mas respeitando. Temos que atenuar os impactos, né? Proteger o máximo que pudermos dentro dessa perspectiva, porque a questão de expansão agrícola não é o problema é um modelo predatório que fragiliza o ambiente. Realmente essa preocupação ela deve ser tanto de políticas públicas como também da ação privada, e isso para poder convergir em ações que deixem o Brasil, o ambiente brasileiro, a geografia brasileira, as nossas estruturas, as nossas espécies cada vez mais seguras, né? E qual seria a sua visão, Mariana? Bem, como a Rafaela falou, o agronegócio é muito importante, mas o objetivo dele tem mais a ver com o exterior, com exportar alimentos, não necessariamente o alimento que eu e você comemos. Então, esse aumento excessivo das áreas que eles matam para poder plantar e vender não reflete, por exemplo, no alimento que a população consegue. Então, enfim, isso é um problema muito grande. E esse desmatamento imenso que, enfim, acaba com o solo, com a vegetação do cerrado. E, enfim, tem muitas queimadas que acontecem lá por conta disso, por conta da fragilização do solo. E, então, acaba tudo prejudicando tanto o ambiente, quanto, talvez, até nós, que, tipo, esse solo que não é utilizado para plantar e para, enfim, fazer alimento. A própria concentração fundiária, né? Dentre N problemas. E vai mais pro lucro do que realmente para nossas mesas. Então, a gente acaba desmatando e não recebendo meio que nada por isso.
É verdade. E o próprio solo do Cerrado já tem algumas fragilidades, né, professor? Como concentração de alumínio, a própria laterização também, a necessidade de ter uma correção através de calagem, dentre outras questões. E diminuindo a flora, a gente diminui também a possibilidade de recarga hídrica, né? O que vai fragilizar também o nosso processo de reposição de água subterrânea. Então, são várias fragilidades ao mesmo tempo. Gente, a gente poderia falar 1 milhão de horas aqui, que o papo tá maravilhoso. Mas a gente já está chegando a nossa hora. Temos ainda 2 domínios para falar. Eu queria só que o professor Frederico Holanda falasse um pouco sobre o domínio da mata das araucárias e o domínio também dos campos insulinos, no caso dos pampas, algumas características mais expressivas, mas a gente vai retomar esse papo, porque próxima vez a gente vai falar um pouco mais dessa ação antrópica dentro desses domínios e como a gente pode pensar em perspectivas futuras de melhorias ambientais. Bom, de forma bem resumida, esses 2 domínios aí, eles já são domínios que são situados na região sul do Brasil, né? No caso das araucárias, associados à grande bacia sedimentar do Paraná, que está associada a estruturas sedimentares e também basaltos, uma região que é caracterizada por uma grande presença de basalto, inclusive com um grande aspecto, digamos, de solos muito férteis em função da decomposição do basalto. São áreas topograficamente planas, porém muito altas. Por exemplo, a região da Serra Geral, onde está ali aquela região da Serra Gaúcha, são setores turisticamente com muito potencial e que se desenvolveram a Pinheiro Brasileiro, né, que é o domínio das araucárias. São setores sazonalmente sujeitos a até geadas, né, pode ter até, no caso, em alguns anos específicos, até nevar, na região sul do Brasil, nessas áreas mais elevadas, e que são bordejados por escarpamentos, né, são relevos que têm grandes escarpamentos, cânions muito impressionantes, como é o caso, por exemplo, os que tem lá no Rio Grande do Sul. Belíssimos. Cânion Itambezinho, Cânion Fortaleza, que são localizados em Cambará do Sul, dividindo os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E no caso da região dos Pampas, né, são regionalmente conhecidos como conchilhas, né, que são colinas baixas que tem regiões lá no extremo sul do Brasil. São áreas topograficamente planas, mais baixas, com vegetação preferencialmente herbácea, e que são, em ambos os casos, tanto as araucárias como a região das conchilhas, são regiões de clima subtropical. Porém, no caso dos Pampas, existe a possibilidade de ter alguns eventos de estiagens mais extensas, inclusive com comprometimento de produção agrícola. Inclusive tem processos erosivos muito significativos, com vossorocamento, erosão linear, erosão pluvial, formando vossorocas, ravinas. E tem alguns trabalhos já que tratam especificamente sobre o processo de arenização dessas áreas, né, que são setores em que você tem um impacto ambiental tão significativo que o ambiente ele acaba sendo comprometido em termos de produtividade. De forma geral, eu diria que são essas as características principais desses 2 domínios, que são os domínios da região sul do Brasil. E esses domínios da região sul também sofrem em virtude do processo de mecanização do campo, que vai também fragilizar ainda mais os solos, a própria expansão pecuária de uma maneira não organizada e não com a preocupação e com o pensamento de atenuar os impactos ambientais. Gente, vocês estão observando, ou conseguiram observar, que o Brasil não é um Brasil, o Brasil é um mundo, né? Temos várias situações, temos várias características, temos realmente uma diversidade geográfica. Então, esse tema será tema de vários podcasts e vocês novamente serão convidados. Teremos também outras visões, uma maneira bem interdisciplinar para a gente conseguir cada vez mais aprofundar os nossos conhecimentos. Primeiro, eu queria agradecer demais a vida do professor doutor Frederico Holanda, suas contribuições. Eu tô aqui hipnotizada. É uma aula, né, meninas? É a perfeição. E isso é o que nos espera. Quando vocês ingressarem nas universidades, quando também eu continuar com os meus estudos de doutorado e pós-doutorado futuramente, quem sabe, e cada vez mais aprofundando nessa ciência que é tão maravilhosa, que é a ciência geográfica. Queria deixar a palavra com o senhor para alguma consideração final. Fique à vontade que o espaço é seu. Eu queria só agradecer a oportunidade, dizer que estamos à disposição, uma satisfação poder participar. Na universidade, nossos trabalhos a gente tem trabalhado muito especificamente no contexto do semiárido, na evolução geomorfológica, mas é sempre bom trazer de novo essas discussões de forma geral,
a respeito do relevo brasileiro, em contexto de forma bem genérica. E uma sugestão que eu deixo, assim, quem puder, quem tiver oportunidade, viaje pelo Brasil. Eu acho que não tem nenhum aprendizado melhor do que você ter a oportunidade de visitar aquele local. Não só sul, centro-oeste, norte do Brasil, mas o próprio estado do Ceará. Se você for daqui para Quixadá, por exemplo, a diversidade paisagística que você vai ter a oportunidade de ver lhe diz muito a respeito do bioma em que você vive. Fortaleza não seria um bom exemplo do semiárido brasileiro. É verdade. Fortaleza chove bastante. Mas se você for sair um pouco aqui, 50 km em direção ao sul, seja para qualquer região que você for, você vai ter uma variação muito grande do ponto de vista paisagístico. Então, a sugestão que eu dou é procurem viajar o máximo possível para conhecer um pouco mais do nosso país. Ah, que maravilha. Um ótimo conselho, viu? Já vamos colocar em prática. Queria também deixar a palavra, um espaço para a Mariana dar suas considerações finais. Bem, foi muito bom participar desse podcast, eu aprendi bastante com o professor e com você também. E, enfim, é um assunto muito importante, um assunto muito amplo, tem muito a falar, tem muito a aprender sobre. E, enfim, foi muito bom essa conversa e muito bom tudo isso. E, enfim, é isso. Obrigada. Ah, que maravilha. Rafaela, suas considerações? Foi muito bom, né, a conversa. Eu gosto muito dessa parte da geografia ambiental, então foi ótimo. E assim, eu aprendi muito mais do que assim, eu já sabia dos regimes morfoclimáticos, né, e sobre as características, né, da flora brasileira. E muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço o professor Frederico por ter aceito esse convite. Já fica mais um convite para próximas situações, próximos debates, para a gente aprofundar, fazer essa ligação cada vez mais intensa, Antares e demais universidades, como a UES, por exemplo. Queria agradecer minhas alunas queridas também por fazerem parte desse debate. E chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido se aprofundar um pouco mais nesses temas, entender a importância do nosso grande geógrafo Assis Abissabet e todos esses processos de exploração, de entendimento da diversidade geográfica do Brasil. Um beijo para todos e até mais!